Relatos de Jonathan Gofford, missionário pioneiro na China. A fase inicial do avivamento foi detectada na Coreia em 1903. Havia um pedido ao Dr. Hardy, de Jensen, na costa, para fazer uns discursos sobre oração em umas conferências pequenas que alguns missionários se propuseram a organizar. Quando entregou os seus discursos sobre oração, os missionários ficaram profundamente impactados. Logo em seguida, os crentes coreanos em geral fizeram conferências e foram igualmente impactados. O Dr. Hardy percorreu todos os centros missionários na Coreia, entregando fielmente tudo o que aprendera. E durante o ano de 1904, cerca de 10.000 coreanos entregaram-se a Deus. O avivamento havia começado e permaneceu poderoso e obtendo grandes resultados até 1906. Mas, em Seul, os nossos olhos foram abertos. Em setembro de 1906, quando o Dr. Howard Agner Johnston, de Nova York, contou-nos sobre o avivamento em Cassia Hills, na Índia, em 1905 e 1906, quando havia batizado cerca de 8.200 recém-convertidos em 2 anos. Nós, de Pyongyang, voltamos para casa cheios de vergonha. Éramos cerca de 20 pessoas nas missões das igrejas metodistas e presbiterianas em Pyongyang. Concluímos que, como Deus não era um Deus que respeitava umas pessoas mais do que outras, ele não iria derramar bênçãos menores em Pyongyang do que sobre Cassia Hills. Por isso, decidimos orar todos os dias ao meio-dia até que uma bênção maior nos fosse dada. Após havermos orado durante cerca de um mês, um dos irmãos disse: devemos parar com as reuniões de oração, pois nada mudou desde que começamos a orar. Estamos a gastar tempo precioso desnecessariamente. Não creio que o esforço se justifique. Vamos para os nossos empregos como habitualmente e cada um ora em casa conforme lhe for possível. A proposta parecia razoável a todos. Contudo, a grande maioria das pessoas continuou a reunir-se em oração, crendo que Deus não negaria o seu poder. Decidiram então dar mais tempo às reuniões de oração em vez de menos tempos. Com essa atitude, mudaram o horário das reuniões para as 4 da tarde e não era mais ao meio-dia. As pessoas então podiam ficar em oração até quando quisessem, mesmo até a hora do jantar. As reuniões eram para orar. Se por acaso alguma pessoa tinha algo importante para compartilhar com os irmãos, era falado enquanto as pessoas permaneciam absorvidas em oração. Continuaram orando durante 4 meses e, como resultado, todos haviam esquecido as diferenças entre presbiterianos e metodistas. Era a primeira semana de 1907. Todos mantinham a expectativa de que Deus finalmente os abençoaria significativamente durante a semana de oração geral. Mas chegou o último dia das reuniões gerais de oração, o 8º dia, e nada de especial havia acontecido ainda. Nenhuma manifestação do poder de Deus havia ocorrido. Só no sábado à noite, cerca de 1.500 pessoas estavam reunidas dentro da Igreja Presbiteriana Central. Seria possível que Deus negaria a bênção e não derramaria o Espírito sobre eles? Todos ficaram alarmados. Finalmente, o presbítero Kell, o homem que liderava a igreja, levantou-se e disse: eu sou um Acã. Deus não abençoa a igreja por causa de mim. Cerca de 1 ano atrás, um amigo meu, ao morrer, chamou-me à sua casa e disse-me: irmão, estou morrendo. Quero que cuide dos meus assuntos e negócios. A minha esposa não consegue fazê-lo. Eu respondi-lhe: descanse, irmão, eu farei isso. Geri todos os assuntos da senhora viúva, mas ao mesmo tempo tirei $100 para mim. Eu sou o responsável e sou eu quem está impedindo Deus de abençoar com a sua presença. Amanhã mesmo irei entregar os $100 de volta à viúva.
Foi naquele momento que todos se aperceberam que a barreira havia sido quebrada entre eles e Deus, o Deus Santo, estaria chegando. A convicção de pecado alastrou-se pela congregação inteira, muito rapidamente. O culto havia começado às 7 horas daquele domingo à noite e prolongou-se até as 2 da madrugada de segunda-feira. Mas mesmo depois disso, muitos estavam na fila esperando uma oportunidade de confessar todos os seus pecados. Dia após dia, as pessoas começaram a reunir-se e todos podiam comprovar que o purificador estava ali presente e não deixava passar nenhuma iniquidade em branco. O avivamento que começou em 1903, o qual cresceu de dia para dia, estava crescendo em um ritmo mais acelerado de Pyongyang para toda a Coreia. Em meados de 1907, já havia cerca de 30 mil convertidos somente no centro missionário de Pyongyang. Estava claro que o avivamento ainda se mantinha vivo em 1910, pois só em outubro deste ano foram batizados 4 mil pessoas em uma semana. Ao mesmo tempo, mais alguns milhares de pessoas enviaram os seus nomes dizendo que haviam decidido tornar-se crentes. Certamente o Espírito Santo sempre esteve glorificando o Senhor Jesus na Coreia, como fazia na Palestina do primeiro século. Precisamos acordar para a realidade que nos foi prometida e fazer como nossos irmãos da Ásia fizeram. Eles conseguiram deixar comprovado que não é através da força nem da violência que o reino de Deus é manifesto ao mundo. O que a história nunca viu.